chamo-me Alexandra Duarte e vivo nas Mercês. Desde muito nova sempre fui uma pessoa desmotivada, derivada aos problemas financeiros em minha casa. Chegámos ao ponto em casa de eu ser miúda, ser pequena e não termos quase nada a comer em casa. O meu pai ficava longos períodos de tempo desempregado e, derivado a isso, havia essa instabilidade financeira. Mesmo conseguindo emprego, sempre era aquela vida curta, não é? O dinheiro nunca chegava, vivíamos de aluguer. Era muito complicado. Na escola estudei, fiz o meu estudo, não é? E mais tarde também, quando ia entrar no mundo do trabalho, não é? Fiquei algum tempo também sem emprego. Havia dificuldade devido ao ser negativa e desmotivada. A partir do momento que eu comecei a frequentar o Centro de Ajuda e as conquistas financeiras, tudo mudou. Eu tornei-me uma pessoa motivada, forte, corajosa, determinada. Eu consegui, em um curto espaço de tempo, encontrar um emprego que até hoje mantenho, não é? Já não vivo em casa alugada, tenho uma casa própria e tudo me corre bem, tenho uma vida realmente transformada. Olá, eu sou Amélia Gonçalves Gomes, moro em Benfica. A minha vida era de miséria, cheguei ao ponto de não ter trabalho e quando eu ia à procura diziam-me que não tinham, que não havia, as portas estavam fechadas, praticamente não tinha que comer, eu tive que pedir para comer neste caso. Passei dificuldades, não tinha para pagar renda, para comprar as coisas para casa, não é? Sentia-me triste, angustiada, desesperada. O fundo do poço foi quando realmente eu não tinha que comer. Vim conhecer o Centro de Ajuda, entretanto comecei a entrar nas reuniões da conquista financeira. E fui conquistando, e fui aprendendo e fui perseverando. Hoje tenho casa, tenho carro e agora tenho trabalho, até trabalho mais. Hoje sinto-me bem. Tenho tudo em ordem, não preciso pedir, já ajudei outras pessoas que precisavam também. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Olá, eu chamo-me Cristina Carvalho, moro em Alhandra. Quando casei com o meu esposo, fomos morar numa casa alugada e a casa não tinha condições. Nós, para irmos para a parte dos quartos, tínhamos que sair por um pátio. Tínhamos que subir escada para ir para a parte do quarto, da sala, e a cozinha era por baixo. Era a céu aberto. A gente, para irmos para o quarto, tínhamos que apanhar chuva, tínhamos que apanhar frio. E então, mas eu e o meu esposo ir comprar uma casa e pedir dinheiro emprestado ao banco era difícil, para mim era uma coisa complicada. Tinha medo mesmo. Foi com motivação que nós recebemos nas conquistas financeiras que nós decidimos ir ao banco. Mas nós fomos naquele objetivo sem ser confiadora. E nós fomos ao banco e foi-nos aceito o nosso crédito. E sem fiador. Hoje temos uma casa boa, uma casa que não se compara ao que era, uma casa digna de se morar e hoje somos felizes nela. Quantas são as pessoas que estão exatamente como esse sinal? No vermelho, a vida financeira, as finanças, a empresa se encontra assim. E sinal vermelho representa situação de urgência. No caso aqui, é sinal para parar. Tem gente que a vida está parada já há muito tempo. E por a vida estar parada, pelas vendas, os contratos não serem feitos, não fazerem vendas, não conseguir trabalho, então aquilo que não anda, desanda. Eu quero chamar a sua atenção, porque hoje, segunda-feira, no Centro de Ajuda, eu chamo as pessoas que querem sair do vermelho a estar, no caso hoje, conosco, aqui no norte do país, no Cenáculo do Porto. Nós vamos falar mais a respeito, mas eu quero que você acompanhe o resultado do que tem acontecido nessas palestras realizadas segunda-feira nas conquistas financeiras. Pessoas que saíram do vermelho, sabe por quê? Porque elas não aceitaram a situação que se encontrava em suas vidas e tomaram uma atitude inteligente. Desde muito pequeno tive sempre uma vida financeira estável. Meus pais sempre viveram muito bem.
Até que aos 15 anos o meu pai faleceu. Vivia sempre no mundo da noite, no mundo do álcool, muita droga. Entretanto, casei, montei um café, tinha uma boa clientela, de um momento para o outro, sem eu me aperceber, desmoronou tudo, toda a minha vida desmoronou. Tentei procurar ajuda, de alguma maneira, em algum lado. Então comecei a frequentar um centro espírita, onde fazia rituais, onde comecei a me envolver mais com a parte espírita, mesmo rituais a nível do café eu fazia. Perdi o meu café, perdi o meu casamento, deixei tudo para trás, uma casa, um carro, a não ser as minhas filhas, peguei nelas e para mudar de vida arranjei um emprego como comercial. Eu queria vender, mas parece que me faltava forças, acho que as pessoas não me entendiam. E aí encontrei o centro de ajuda. Ao participar das reuniões de segunda-feira das conquistas financeiras, tudo alterou, tudo mudou. Foi feito convite para ser comercial numa instituição bancária de renome cá em Portugal. Eu convido todas as pessoas que me tiverem a ouvir para assistir a uma palestra, às palestras de segunda-feira, porque vão evoluir, vão crescer e vão saber que conseguem tudo aquilo que elas idealizarem e pensarem, elas vão conseguir. Eu era uma pessoa com imensos problemas financeiros. Trabalhei na noite como barman, onde adquiri imensos vícios. Tinha o vício do tabaco e do álcool. Como a noite puxa tudo isso, a gente entra naquela vida, naquele ciclo vicioso e torna-se uma pessoa viciada. Depois fui trabalhar para a casa de pessoas, fazer limpezas domésticas. Era um trabalho difícil, um trabalho custoso, era um trabalho que não me agradava. Eu fazia isso para poder sobreviver e como ganhava pouco, fui adquirindo dívidas, portanto a minha vida foi-se complicando cada vez mais e eu continuava a arranjar mais casas para trabalhar, só que o dinheiro que eu ganhava não sobejava, portanto faltava sempre, sempre, sempre. O fundo do poço foi realmente o não ter dinheiro suficiente para suprir todas as minhas necessidades, foi realmente eu estar carregada de vícios, que não conseguia deixá-los, foi esse o meu fundo do poço. Mais tarde tive conhecimento do Centro de Ajuda e assisti a uma reunião de segunda-feira, precisamente, que é o dia das conquistas financeiras. E foi aí que eu fui aprendendo o que é que eu devia fazer. Aos poucos fui entendendo, aos poucos fui ficando elucidada. Larguei a noite e hoje tenho a minha creche. Está a correr muito bem, a minha creche está super lotada. Quase todos os dias aparecem pessoas a bater à porta para ver se há vagas para as crianças. Hoje estou bem. Já não tenho essas dívidas que tinha, não é? Hoje tenho uma vida financeira realizada, transformada e estou bem, porque me sinto uma pessoa próspera. Olá, o meu nome é Diogo Ferreira, sou residente na Tapada das Mercês. Estive durante cerca de um ano desempregado. O desemprego estava a afetar muito a minha vida familiar, até mesmo a nível psicológico, porque eu andava depressivo, fumava, não dormia, passava noites sem dormir. Como eu ficava muito tempo fechado em casa, sem fazer nada, e a entregar currículos por todos os lados, era bastante depressivo. E isso afetava a nível familiar, eu tinha muitas desavenças com os meus pais, com a minha namorada, inclusive, também estava a afetar a nível amoroso. O fundo do poço para mim foi a depressão mesmo. Com esta idade, de eu querer evoluir, de eu querer dar um passo em frente, de querer casar, de querer ter a minha casa, as minhas coisas, era totalmente impossível. Isso para mim estava a tornar-se uma frustração, porque eu já não sou mais uma criança. Depois de frequentar as reuniões das conquistas financeiras, eu aprendi
tornei-se uma pessoa mais positiva, tinha mais força, já encarava o problema com outra cara, as coisas começaram a mudar, até que, enfim, eu arranjei o emprego que eu queria, exatamente como eu queria, o horário e na área que eu gostava. Agora sinto bem, não é? Já não ando depressivo, tenho mais forças, creio que vou alcançar coisas maiores. Agora que tenho emprego, é o meu primeiro passo e creio que a partir daí vou conseguir construir o meu futuro e fazer aquilo que eu quero, os meus sonhos. Depois de frequentar o centro de ajuda e durante, sinto-me muito mais motivado, muito mais forte para conquistar tudo daquilo que eu sempre sonhei. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Olá, chamo-me Anabela Pereira, sou da Malveira. Eu vivia muito mal, passava muita miséria, passava fome. Tive necessidade de pedir constantemente ajuda com alimentos, roupa. Nem dinheiro tinha para os transportes. Portugal vivia uma crise na altura, com a descolonização das colónias, e eu tinha vindo de uma delas, de Moçambique. E então não havia trabalho, era tudo muito complicado e o dinheiro que conseguíamos angariar era muito pouco. Mal chegava para pagar as necessidades básicas. Apesar de eu ser uma pessoa com estudos, eu era professora, mas não havia escolas, tinha vindo muitas pessoas das ex-colónias e Portugal estava numa grande bagunça. Cheguei a andar a lavar chão, apanhar uma miséria. Tive que aprender a usar as ervas do campo e a comprar carcaças de peru, que era para dar aos cães, mas era eu que as comia, que fazia para mim e para a minha família comermos. A pior altura para mim, o meu fundo do poço, foi quando, de facto, o dinheiro que eu tinha não dava para nada e eu tinha despesas e tentei o suicídio. Eu estava muito frustrada, muito angustiada, desesperada, estava louca mesmo. Foi então que fui convidada para vir ao Centro de Ajuda e passei a frequentar as reuniões das conquistas financeiras. E foi aí que aprendi a superar os obstáculos e as minhas próprias limitações. Comecei a aprender e a pôr em prática, porque se não pusermos em prática não adianta nada, não é? Aos poucos e poucos eu tive que me aplicar, tive que aprender. Eu voltei à faculdade. Para gerir as minhas finanças eu tinha que ser minimamente uma gestora. Eu tinha que aprender. E as coisas não caem assim do céu. Nós temos que nos dedicar, temos que nos esforçar. Eu tive que me dedicar com confiança e fé que eu ia conseguir vencer aquilo que me prendia àquele nada, àquela miséria que eu vivia. Eu comecei a não aceitar aquela situação. Com as reuniões das conquistas financeiras, eu aprendi e ganhei um espírito de valentia. Foi uma mudança muito grande na minha maneira de ser. Hoje, eu tenho mais de 3 casas e estou a investir no ecoturismo, porque é uma paixão minha, a proteção da natureza. Eu antes que vinha para as conquistas financeiras de boleia, porque não tinha dinheiro para os transportes, hoje tenho os carros que eu quero. Hoje não tenho necessidades financeiras, não me falta nada. Eu posso ir para qualquer hotel de luxo com a minha família, passar férias. Eu tenho uma boa vida financeira, tenho investimentos financeiros, não me falta nada e sou feliz. Eu era uma pessoa com muitos problemas em todas as áreas. Eu tinha muitas doenças. Tinha um cancro, lúpus, uma rinite alérgica, uma colite ulcerosa, tinha a minha coluna praticamente do feitio de um ponto de interrogação invertido. Todos esses problemas deixavam-me uma pessoa muito triste, muito abatida. Isso levava-me a ter problemas também com a minha família. A minha mãe tentou o suicídio 3 vezes. Os meus pais estiveram separados quase 20 anos
Isso abalou-me muito porque eu fui educada num ambiente de muita paz e de repente vi-me sozinha com a minha mãe. Eu estive para casar e a um mês do casamento o noivado foi desfeito. Durante também cerca de 20 anos não conseguia relacionar-me com ninguém. Eu era uma pessoa que, devido à minha profissão, eu ganhava muito dinheiro. Só que eu gastava o dinheiro todo porque eu frequentava, para resolver os meus problemas, eu frequentava centros espíritas, ia a cartomantes, bruxos, astrólogos, e então gastava o meu dinheiro todo. O pior momento da minha vida foi quando eu estive num hospital 3 dias em coma, por causa de uma colite ulcerosa, estive internada, e foi quando o meu pai e a minha mãe também me rejeitaram. E isso foi uma dor muito grande, porque eu já não bastava o meu problema de saúde, de me ver sozinha, com uma vida sentimental desfeita e ainda me ver rejeitada pelos meus pais, foi um episódio muito terrível na minha vida, muito difícil de aceitar. Até que um dia eu ouvi na rádio falar de várias pessoas a contar que estavam com problemas e que tinham resolvido os problemas, que agora que tinham uma vida feliz. E eu pensei, então, mas se eu já bati em tantas portas e nunca consegui resolução, é uma oportunidade que eu vou ter. Então eu dirigi-me a um centro de ajuda, comecei logo a ver uma transformação na minha saúde, o cancro que eu tinha no seio esquerdo desapareceu, os outros problemas que eu também tinha começaram a ser resolvidos, não foi tudo uma vez, evidentemente, portanto eu fui alcançando essas vitórias passo a passo, a minha maneira de ser transformou-se, eu comecei a gostar mais das pessoas, comecei a sentir prazer em falar com as pessoas e entretanto comecei a ouvir falar da Fogueira Santa e a Fogueira Santa foi algo que me despertou porque eu vi aí realmente a solução para os graves problemas que eu tinha. Após participar em várias fogueiras santas, eu fui vendo os resultados. A minha vida sentimental, eu estou muito feliz, sou uma mulher completamente realizada. A minha saúde, eu estou completamente curada, sou uma pessoa extraordinariamente saudável. A minha vida familiar, os meus pais uniram-se, o que foi muito importante também para mim. A minha mãe, que tentou o suicídio por 3 vezes, é uma senhora que também foi curada, é uma senhora que tem muita paz interior também. Na vida financeira fui conquistando, portanto, várias situações, apartamentos, vivendas, carros, tenho uma vida feliz. A Fogueira Santa para mim é a solução para quando já não há uma saída. Essas pessoas prova para a senhora, prova para o senhor que a justiça tem acontecido na vida de quem tem buscado a mesma. É isso que eu quero que a senhora, que está me acompanhando aí agora, empresário, trabalhador, profissional liberal, desempregado, eu não sei qual é a sua real situação econômica. Mas muitas pessoas têm entrado por essas portas desempregadas e estão conseguindo a porta de trabalho aberta. Pessoas que entraram por essa porta endividadas, com um valor de dívida impagável, mas têm conseguido quitar a sua dívida. Pessoas que já até pagaram, pessoas que chegaram falidas economicamente na sua empresa, mas hoje tiraram a sua empresa de baixo, agora a sua empresa já se encontra estável. É isso que eu creio que a senhora, que o senhor que está aí agora tem buscado, mas você não tem conseguido com a força, com a sua capacidade por si só. É por isso que aqueles que estão colocando a causa a causa que você não tem conseguido resolver por meio de outros, advogados, juízes, familiares, amigos, as pessoas que têm colocado diante do juiz, do justo juiz, que é Deus, e tem requerido a justiça dele, tem conseguido mudar a sua sorte, mudar a sua situação. Eu quero que você acompanhe esse vídeo que você vai acompanhar agora, porque logo após eu vou discutir a respeito, porque esse vídeo ele vai falar muito forte com a senhora, com o senhor, e eu quero que você preste atenção. Vamos acompanhar.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल। जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। O que você percebeu nesse vídeo, meu caro? O que você percebeu nessas imagens que você acabou de assistir? Um tronco atravessado na estrada, tirando o direito das pessoas prosseguir no seu trajeto. Pessoas indiferentes àquela situação, como se nada tivesse acontecendo. E uma criança toma a iniciativa que muitos que tinham mais capacidades do que ela não tomaram. É isso que eu vi. Pessoas sendo o seu direito tomado, mas indiferente com o seu estado, indiferente com a sua situação, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, mas a vida obstruída por conta do nome sujo, a vida parada por conta do desemprego, por conta das dívidas. Você está assim já há quanto tempo? Há quanto tempo você está nessa situação? E talvez você está como essas pessoas, culpando A, culpando B, indiferente para com a situação e não reage. Não há uma iniciativa da sua parte. E uma criança, um menino, tem a iniciativa que muitos não têm tido. É essa iniciativa que você tem que ter. Você não tem que olhar para o tamanho do problema. Você tem que ter iniciativa de partir para cima dele. As pessoas que têm entrado dentro das conquistas financeiras, que têm participado da nação dos 318 realizado na segunda-feira, 8 horas da noite, como também o dia todo, elas têm aprendido a ter essa força que proporciona a elas ter iniciativa, não ficar mais esperando, não ficar mais culpando A, culpando B pelos seus fracassos. Reaja. Se você quer mudar essa situação que você está vivendo economicamente falando, você tem que reagir. Chega de apanhar. Chega de ficar vivendo angustiada, morando mal, comendo mal, vestindo mal. Chega de você viver como você está vivendo. Olhe nos meus olhos. Vai dizer que você não anda oprimido. Vai dizer que você não anda angustiado. Muitas pessoas você já teve ao seu derredor quando você estava bem, mas agora você está sozinho. Agora, pessoas que até um dia você ajudou, você tem buscado a ajuda delas e elas têm negado para você ajuda. É ou não é verdade? Você vai ficar nessa situação, meu caro? Então, se você diz assim, ô Ítalo, não, eu não aguento mais o meu estado, essa situação de injustiça. Eu quero justiça. Hoje, segunda-feira, você que mora aqui no norte do país, você que me acompanha agora mesmo aqui do norte do país, na rua Egas Muniz 485, aqui bem perto
do Quartel Militar da Constituição. Eu espero pela senhora, pelo senhor empresário, trabalhador, independente o seu estado profissional, eu estou convocando quem quer justiça. Quem não aceita mais a vida injusta que tem vivido de fracasso, de vergonha e de miséria. Essas pessoas são prova dos resultados que têm acontecido por meio dessa nação que tem se levantado aqui em Portugal. Eu era uma jovem com muitos sonhos. Parecia que tudo estava contra mim. Eu não conseguia encontrar o emprego que eu tanto desejava depois de terminar uma formação académica. O que aconteceu é que eu andei durante 3 anos num trabalho instável, a fazer trabalhos que não estavam integrados na minha área. O pior momento da minha vida foi eu chegar em casa e não ter nada para comer. Eu não tinha dinheiro para pagar a minha renda. Ao ponto em que o senhorio da casa ligava para mim até às 3 da manhã a pedir que eu pagasse a renda. Foi então que das minhas tardes em que eu procurei trabalho, eu não tinha nada para comer e a única coisa que eu tinha era um pedaço de pão. E esse pedaço de pão tinha bolor. E só depois de comer esse pedaço de pão, eu olhei para esse pão e disse: eu quero mudar de vida. Então eu comecei a participar nas conquistas financeiras e eu vi uma mudança na minha vida. Eu vi que, a partir desse momento, eu comecei a transformar as minhas atitudes e a trabalhar em função do objetivo. Foi então que eu tive que mudar a minha vida, de certa forma. Eu deixei a cidade onde eu vivia, ganhei coragem, deixei de ter medo, deixei de ter traumas e eu consegui atingir o meu objetivo. Eu estou agora colocada num colégio muito conceituado, estou a exercer a minha profissão como professora, como eu tanto sonhava. Estou a ganhar um salário justo, um salário digno de uma pessoa que lutou, que estudou durante 17 anos para alcançar aquela profissão. Hoje eu tenho o meu automóvel, eu tenho a minha casa. Eu determinei que eu nunca mais ia desistir do meu objetivo. Eu chamo Magno Barbosa, moro em Portela de Cinta. Eu vim de uma família humilde. Passava muita dificuldade, porque eram muitos irmãos. A gente não tinha dinheiro para comprar aquilo que a gente queria, não se alimentava daquilo que a gente queria. E com espaço de tempo, eu conheci o Centro de Ajuda. E comecei a usar a minha fé, comecei a participar das reuniões de conquistas financeiras. Ali a mente foi abrindo, que para mim, minha vida ia mudar e coloquei isso em prática. Passei a liderar mais ou menos um ano, uma churrascaria que tinha em torno de 68 funcionários. Depois passei a trabalhar por conta própria, né? E hoje eu presto serviço para uma grande empresa aqui de Portugal, trabalho por conta própria. Hoje eu tenho no Brasil, tenho lá terreno, tenho lá gado, que a gente mexe com gado, né? Estamos agora realizando um sonho que era ter um carro. Hoje eu continuo participando das reuniões de conquista financeira, porque eu quero mais e mais. Eu cheguei à reunião das conquistas financeiras numa situação muito complicada. Eu tinha sido despedida. Vinha com uma enorme depressão, em termos mentais, em termos de concentração, tudo, em termos profissionais estava completamente desacreditada. Acreditava que não tinha valor porque eu estava tão desgastada psicologicamente de não descansar e de ter dado o meu máximo que eu já nem acreditava nos meus próprios sonhos. Tinha imensos sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que gostava de investir nela própria, quer em cursos, quer em novos conhecimentos. Fui indicada por uma amiga minha para vir às conquistas financeiras, porque eu via nela um ânimo, uma força, uma nova postura,
Nós somos ensinados lá fora a sermos empreendedoras, mas falta algo. Então eu chego desempregada, recém-desempregada, sem qualquer tipo de iniciativa, muito cansada, achava que já não tinha capacidade para nada, porque todo o meu esforço, até para um novo trabalho, não havia. É como se eu não tivesse nem sequer capacidade para me autopromover. Quando eu chego às conquistas financeiras, há um novo fogo. Força, há uma nova ideia, aquilo que estava escondido começa então a incomodar, a ideia de criar algo meu. E nesse momento eu tinha já a minha melhor amiga comigo e que partilhava também dos mesmos ideais e pensámos então associar. E as conquistas financeiras deram esse ânimo, deram essa força, um novo motor, digamos, para a minha vida. Então, a partir daí comecei a dar forma ao meu sonho e comecei com ela a desenhar, a delinear um projeto empresarial. De lá para cá houve um amadurecimento muito grande, uma nova postura, quer perante situações financeiras que eu tinha tido dificuldade, como gerir uma dívida, como falar com as pessoas, saber. Eu sempre fui muito ponderada em todas as minhas decisões, mas não havia um arrojo, não havia uma coragem, uma ousadia, não é? E neste momento adquiri quer maturidade, quer uma nova postura em negócio. Comecei a ver que aquilo que eu dentro sentia poderia ser projetado para o meu exterior e isso é concretizado. Hoje, em termos de projeto, está cada vez mais sólido. A ideia inicial é uma ideia de futuro, uma ideia de visão, que está já em formato de empresa. Já há uma carteira de clientes que se está a formar. O negócio é basicamente a confecção e entrega de refeições caseiras ao domicílio. A nossa ideia inicialmente seria só servir a senhora, porque todos nós temos a necessidade básica de nos alimentarmos. Essa é a ideia base da nossa empresa. Então, ser um complemento, ser algo que seja uma extensão da pessoa em casa, está cada vez mais sólido. Cada vez mais sólido. Hoje a minha vida financeira está cada vez mais firme na rocha, não é? Mais sólida. Há uma maior tranquilidade e há uma maior felicidade em mim. Quem olha para mim e vê a Gisela de antigamente e agora, nota uma diferença de noite para dia, muito grande. Hoje estou muito feliz. Feliz e tranquila. Como somos imigrantes, a vida nunca é fácil. Meu esposo, quando veio do Brasil para cá, ele veio sozinho. E passou fome, passou frio, passou necessidade, não tinha trabalho. O quarto que ele alugava, a pessoa queria pôr ele para a rua porque ele não tinha dinheiro para pagar a renda. E quando eu cá cheguei, nós continuamos com dificuldade. Por quê? Porque imigrante sempre tem dificuldade. Quando chega, não é fácil arrumar trabalho, não é fácil você conseguir lugar para ficar. E chegou um ponto que só eu estava a trabalhar, meu marido perdeu um trabalho de anos, que tinha contrato, tinha tudo, e isso para a gente é muito difícil. O fundo do poço para nós foi quando o meu esposo perdeu o trabalho que tinha, que era trabalho com contrato já há muito tempo. E foi nessa altura que nós conhecemos o Centro de Ajuda e viemos a participar das reuniões da Conquista Financeira. E através dessas reuniões nós fomos adquirindo conhecimentos, direções
e pondo em prática aquilo que era ensinado, onde nos mostraram que nós tínhamos valor, que nós tínhamos que buscar esse valor, que nós tínhamos que fazer a nossa parte, que nós tínhamos que investir em nós mesmos, acreditar em nós mesmos e, através disso, nós fomos buscar aquilo que nós almejávamos, que era trabalhar por conta própria. Hoje nós temos uma empresa, temos 2 caminhões que trabalham, ele tem o carro dele, eu tenho o meu carro. Hoje moramos bem, vivemos bem, estamos bem financeiramente e pretendemos estar melhor. Essa semana mesmo, meu marido conseguiu fechar um contrato muito bom. São 3 dias de trabalho que vai dar o que dá no mês de trabalho no ramo que a gente trabalha. Nós não paramos por aqui, temos muitos planos, temos muitos objetivos e tenho certeza que se continuarmos buscando e pondo em prática aquilo que recebemos aqui no Centro de Ajuda, eu vou conseguir muito mais. E hoje nós somos felizes e prósperos. Olá, meu nome é Francisca Ferrão. A minha vida, portanto, há uns anos atrás, no que diz respeito à vida financeira, estava um pouco atribulada. Eu estava desempregada, o meu marido já tinha o seu negócio próprio, mas estava com um problema de dívida. Portanto, chegou uma situação em que, inclusivamente, tinha sido proibido de passar cheques. Entrou em depressão, muito preocupado com a situação porque se tinha vindo a arrastar, não por culpa dele, mas indiretamente aconteceu. A nossa vida, portanto, estava muito instável. A partir do momento em que eu o conheci, entrei no Centro de Ajuda, quando eu passei a frequentar a reunião das conquistas financeiras, aí despertou em mim realmente uma outra pessoa dentro de mim, uma força muito grande para lutar, para perseverar. Com bastante ânimo, paulatinamente as coisas vieram a acontecer, começámos a conquistar. Conquistámos um apartamento, mais tarde um outro apartamento. Durante vários anos conseguimos comprar 5 carros 0 km, coisa que outrora não era possível. Eram carros em segunda mão, era o receio de comprar uma outra casa, mas tudo mudou. Essas conquistas foram sucedendo, inclusivamente eu também conquistei o meu espaço a nível de trabalho, consegui o meu negócio próprio, tenho um espaço voltado para a cosmética natural, suplementos naturais, uma sala de formação, onde eu me sinto realizada pelo facto de ter frequentado essas reuniões das conquistas financeiras. Vieram influenciar muito e continuam a influenciar muito a minha vida para conquistar mais e mais. Portanto, a vida financeira, nós continuamos a perseverar, porque dificuldades acontecem sempre, surgem sempre, mas tenho vindo a conquistar e a vida está-se a transformar dia após dia. É isso que nós queremos que a senhora tenha também na sua vida, que o senhor também tenha na sua vida. Mas você tem que ter iniciativa. Você não pode mais ficar olhando para a sua vida e ficar indiferente para com o que está acontecendo. Eu tenho uma frase que eu guardo comigo: aquele que não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los. Se você tem direito, eu creio que você tem. Todo ser humano tem direito de ter uma vida de condições, de ter uma vida de qualidade, de ter uma vida que traz prazer, não desgosto, mas que traga gosto. Talvez sua vida tenha trazido desgosto para você. Você anda desgostoso, desgostosa com a situação que tem acontecido na sua vida financeira. Hoje, eu espero por você aqui no Cenáculo do Porto. Bem aqui na cidade do Porto, na rua Egas Muniz 485, nós estamos chamando todas aquelas pessoas que estão com sede de justiça, que não aceitam mais ver em sua vida a injustiça. Talvez você foi burlado, talvez você teve uma sociedade onde nela você teve prejuízo, o teu sócio roubou você, talvez aonde você estava empregado, você foi passado para trás por meio de colegas, falaram mal de você, você foi mandado embora injustamente. Muitas coisas têm acontecido, você tem recebido um salário defraudado,
as pessoas não reconhecem o que você faz no trabalho. Chegou a hora. O que o advogado, o que o juiz, o que o seu patrão, o que os clientes, talvez você é empresário, você faz trabalhos, você faz o trabalho e as pessoas não pagam a você. Você está nessa situação já há um tempo e você não sabe o que fazer. Agora você está sabendo. Agora você está sabendo. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, e na Nação dos 318, aqui no Cenáculo do Porto, eu convoco a senhora, o senhor está conosco, tá bom? Como também em Lisboa, na nossa sede internacional, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Para mais informações, você pode saber do centro de ajuda mais próximo de si, ligando para a linha de apoio Amigo 24 horas, 21-836-8008. Inclusive, se você quer desabafar, falar com alguém, buscar uma orientação, há pessoas ali para lhe ajudar, tá bom? Eu quero que a senhora, meu caro, receba força, que nessa manhã você receba força para você tomar a iniciativa que você não tomou de chegar ao centro de ajuda e mudar a tua história. Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado e até lá. Lutei durante 9 anos contra os vícios, mas essa luta era mais forte do que eu e eu não conseguia vencer. Não me sentia bem dentro de casa. Tive problemas com o meu marido, nós não nos entendíamos, tínhamos brigas constantes, palavras e agressões também físicas. Eu odiava as pessoas, odiava quem estava perto de mim, odiava-me a mim própria. A meu ver, não existia nada que me trouxesse alegria e chegou a uma altura, a um ponto que eu estava completamente perdida, desorientada. Gerou-se um conflito dentro de mim que eu não queria mais viver. Conheci o centro de ajuda através de um convite de uma senhora. Através de uma amiga minha. Surgiu, portanto, alguém e me falou no centro de ajuda. Hoje sou uma mulher saudável, hoje não tenho vícios. A tristeza que eu sentia, a mágoa que eu sentia em relação ao meu pai foi completamente ultrapassada. Hoje tenho o casamento transformado, já não sou aquela pessoa negativa, autoestima elevada, como é possível ver, e há a paz que eu não tinha. Eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou feliz. Hoje sou feliz.